Shalom, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos aqueles que estudam e procuram se aperfeiçoar, se qualificar na palavra de Deus, né? Apresento a todos os irmãos hoje a Bíblia Jeffrey. A Bíblia Jeffrey acabou de ser publicada pela editora BV Books. Qual que é o diferencial dela? É estudos proféticos. Ela vai fazer uma apanhada de todas as profecias da Bíblia e vai procurar, através de 4 cores, mostrar e facilitar a compreensão de todos os estudantes da palavra de Deus. É preciso lembrar que nós precisamos ter ferramentas adequadas para aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Estamos ministrando as aulas do curso intermediário. Eu sou o professor Ilmar, aqui da Rede Estadual de Ensino de Minas, de Teologia, de Geografia e Sociologia. Sou diretor e fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que junto com o Ministério Tabernáculo, que é uma denominação de 52 anos, na qual eu sou pastor há 33, ela está difundindo o conhecimento teológico aqui na região sul capixaba e leste de Minas. Nossas aulas de curso intermediário são Teologia do Novo Testamento. Na aula passada mostramos a conclusão da teologia de Jesus nos sinóticos, falando de salvação, de Cristo, de igreja, de pecado. Vamos entrar agora na teologia joanina, teologia de João. Quem era João? Lembrando que João é filho de Zebedeu, é irmão de Tiago, né? Ele é primo de Jesus e ele é um daqueles discípulos do círculo direto de Jesus. Sempre que você encontra Jesus escolhendo algum discípulo, você vai encontrar João, Pedro, Tiago e João no barquinho. Depois, no sermão escatológico, é Pedro, Tiago, Tiago e João. Também tem André, né? Que é Pedro é irmão de André, são de Betsaida, e Tiago e João são de Cafarnaum. Então, João é do círculo íntimo de Jesus. Ele estava inclinado no ombro, no peito de Jesus, na última ceia. Então, João é bem diferente dos sinóticos. Enquanto o ministério nos sinóticos foca na Galileia, João foca em Jerusalém. A Páscoa aparece uma vez nos sinóticos. João menciona 3 Páscoas. Daí entender que o ministério de Jesus foi no mínimo 3 anos. 3 anos e meio é o mais acertado. Então, o evangelho de João, a gente encontra nele 29 passagens que só tem João. E tem 16 passagens que tem apenas nos 4 evangelhos, sendo 9 acerca da sua morte. A gente encontra 53 trechos nos evangelhos. Desses 53 trechos nos evangelhos, 137 trechos que tem apenas um evangelho, 137 trechos tem apenas um evangelho da história de Jesus. 54 deles estão em Lucas, 53 em João, 28 em Mateus e 2 em Marcos. Mostrando aí uma apanhada do conteúdo, né? Que é preciso entender que quem foi autor, quem escreveu originalmente? Mateus e João. Mateus era coletor de impostos, chamado também Levi, né? Ele estava ali com Jesus, participou do ministério todo, ele escreveu o Evangelho de Mateus. João também participou desde o início do Evangelho de João. Marcos já copiou de Pedro, e ele também andou acompanhando o ministério de Jesus. A gente encontra lá no jardim do Getsemane, na noite da prisão de Jesus. E Lucas já copiou de pesquisas e desses outros que ele andou com eles, né? Pesquisando com Pedro, pesquisando com Marcos, com Mateus, com João. Ele é contemporâneo dessas pessoas aí. Então, o 4º evangelho omite o nascimento de Jesus, o batismo, a transfiguração, a expulsão de demônios, a agonia do Getsemane, que é a visão mais de Lucas, que era médico, a visão mais do homem, Jesus. Gotas como que de sangue só aparece ali. A última ceia, ele omite também o discurso no Monte das Oliveiras. O uso literário e o estilo do grego são pontos que revelam essa diferença entre os sinóticos e o 4º evangelho. É bastante distinto isso aí. Por outro lado, as ênfases joaninas mais distintivas estão ausentes nos sinóticos. Talvez a expressão peculiar mais distintiva de João seja a declaração eu sou. Sou eu sou ego eimi, eu sou. Ele identifica várias vezes, ele disse eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem outras versões que ele diz também, somente sou eu. Ele diz uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais de 8 vezes ele diz sou eu, sem falar nada. Outra vez ele diz eu sou isso, eu sou aquilo. Então ele é o pão que desceu do céu, o pão vivo dos céus. Então isso só ocorre ali. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Então nós encontramos essa expressão genuinamente joanina, né?
porque é o evangelho mais focado nas coisas do alto, a águia, é o evangelho da águia, é o evangelho para a igreja, né? É o evangelho do Logos eterno. Então a diversidade e unidade da Bíblia. Uma coisa interessante isso, diversidade e unidade. Então, a gente encontra 6 grandes divisões, os 4 evangelhos, sendo 3 sinóticos e 1 não sinótico. Então nós temos os 3 sinóticos, temos o 4º evangelho e as cartas de João, que são 3. Você tem o Atos dos Apóstolos, as cartas de Pedro e Tiago. Você tem as cartas do apóstolo Paulo, que são 13, as cartas de Hebreus, o Apocalipse e Judas. Então, a pessoa de Cristo, nessa teologia agora joanina, vamos focar agora que só o ponto de vista de João, é o centro da teologia dele é Cristo, então mais cristológico. João, a pessoa de Cristo, é o centro de tudo. Na realidade, Cristo é o centro da teologia das diversas opções. Na teologia de Paulo, a obra de Cristo, especialmente o sacrifício da cruz, é onde este vê toda a glória de Deus. Ele foca mais na obra expiatória. Gálatas 6, inclusive. Mas a ênfase de João é a própria pessoa de Cristo, que ele vê realmente a glória de Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai, diz João 14, 9. Então é a grande impressão que a própria pessoa de Cristo fez em João, que domina toda a sua teologia. Ele é mais cristocêntrica. Mas João também tem um dualismo interessante. Sempre coloca duas coisas, a lume apresenta duas coisas para tirar lições, contrastando uma coisa com a outra. Então você encontra 2 mundos, né? Dualismo no Evangelho sinótico é horizontal. No Evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, é sempre um contraste entre 2 eras, a era presente e a era vindoura. Já em João, ele é vertical. Ele fala de 2 mundos, o mundo dos céus superior e o mundo inferior de baixo. Então, é essa a diferença dos sinóticos para o Evangelho de João. Então, você encontra trevas e luz, carne e espírito, o cosmo, né, que é o mundo em si, aparece para compreender a palavra do mundo como a ordem criada e a terra em particular. Falando de mundos, coisa como de mundo do céu e mundo da terra. Então é uma coisa bem distinta. O pecado é uma outra manifestação da aversão básica por Deus. Se ele foca muito em Cristo, então há uma grande aversão por pecado. Então a martirologia joanina, você encontra 13 vezes nas palavras de Jesus a palavra crer, né? E 29 vezes na interpretação de João, falando sobre crer, porque descrer é o pior pecado que tem. Então fala também da concepção da religião, que Deus é Espírito e importa que os adoradores adorem Espírito e verdade. Nada disse João a respeito da instituição, né, da igreja, ele não mencionou a ceia, não fez referência ao batismo, então o foco dele principal é Cristo, né? E falando um pouquinho de dualismo grego, onde mostra o gnosticismo e o dualismo judaico, o gnosticismo é que nós conhecer, saber, né? Há 2 versos no qual se verifica a existência, o fenomenal e o numeral. O mundo mutável, transitório e visível e o mundo invisível, eterno, que é a esfera da ação de Deus. Então, salvação é para aqueles que dominam suas paixões. E por ocasião da morte, suas almas são libertadas de uma escravidão terrena corpórea, a fim de libertar e desfrutar uma imortalidade abençoada. Filo, um desses autores, seguindo essa perspectiva, ensinou que a libertação da escravidão terrena era resultado do conhecimento de Deus e do mundo. Mas ao passo que Platão atingia esse conhecimento por meio de raciocínio dialético. E Filo colocou a profecia e a revelação na lei de Moisés. No gnosticismo, a matéria é ipso facto má, por natureza ela é má. E o homem somente pode ser salvo mediante a recepção do saber do Redentor. Então esse é o dualismo grego, que é diferente do dualismo joanino. A relação de Jesus para com Deus em João. Então, Deus é o próprio, né? Ele é o Pai, por isso se chama o Filho de Deus. Jesus se apresenta várias vezes como Filho de Deus. Então, o tempo presente foi adotado com o propósito de João confirmar aos cristãos sua fé em Jesus como Messias, o Filho de Deus, face às interpretações errôneas que estavam surgindo na igreja. Lembrando que esse evangelho foi escrito bem no final da história da igreja, né? Lá pelo ano 90, então muita coisa tinha surgido. Já tinha aparecido muita coisa falando que Jesus não era Deus, né? Ele era somente homem, não era Deus. As 2 naturezas de Deus, falando aí sobre Ário, sobre docetismo, muitas coisinhas haviam surgido. Então a cristologia é central no livro, pois a vida eterna depende de um correto relacionamento com Jesus. Vem a doutrina do Logos, mostrando que ele é desde o princípio, desde o início, lá no Bereshit de Gênesis. João apresenta isso aí 36 vezes falando do Logos. A fase Filho de Deus foi mostrada aí
representa essa relação pessoal e direta de Deus Pai com o Filho. O título não é messiânico, não se fala em Messias aqui, né? Você não vê Messias aqui dentro desse Evangelho de João. Na concernente ao Espírito Santo, você vai encontrar então João falando sobre o Espírito. Ele enviaria o Consolador, ele fará saber todas as coisas, vai lembrar todas as coisas, não vos deixarei órfão, tudo isso acontece em João, é o Paráclito, né? Os nomes dados ao Espírito Santo aparecem em João como Paráclito, Consolador, Parácalé, o chamado para estar ao lado de alguém, né? Tem a ver com confortar, né? Ele até menciona como advogado. A missão do Espírito Santo é o quê? Em relação ao trabalho de Cristo, em relação aos crentes, em relação ao mundo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, lembrar os crentes as coisas dele e manifestar da parte de Deus, ser o agente de Deus na terra após a assunção de Jesus. A escatologia joanina apresenta uma íntima união viva do crente com Cristo. União esta que desafia o tempo. Por isso, pouco se fala no Evangelho da vinda vindoura. Não tem muito discurso escatológico que você não encontra, como você encontra em Mateus, em Marcos e Lucas. O termo parúsia é empregado para designar a volta final de Jesus a este mundo. Usa-se uma vez no escrito de João, 1 João 2,28, a referência clara à segunda vinda de Jesus. Lembrando que a teologia joanina não é só o Evangelho. É o Evangelho, mas a 1 João, 2 e 3 João. Então não é o foco aqui a questão escatológica. E a ressurreição do quarto Evangelho envolve tanto um evento futuro como presente. O juízo final também é pouco abordado. O ato final de julgar a natureza do Evangelho da verdade com as coisas que por sua própria natureza julga o homem aprovado ou condenado. Então essa é a teologia joanina, né? A gente encontra aí do ponto de vista de João, da vida de Jesus e o ministério de Jesus. Então, na paz do Senhor.